Agora nós vamos falar de um processo de modelagem muito importante para a física ambiental, que é o balanço de energia da Terra como um todo, né? Então nós vamos ver do que isso depende, basicamente, pelo menos os parâmetros principais, as variáveis principais que estão envolvidas. Vamos usar o conceito de potencial que havíamos definido na aula anterior. Vamos ver como esse conceito é útil para analisarmos a situação do balanço global de energia da Terra. Bom, vamos começar aqui fazendo uma conexão entre o balanço global de energia da Terra e os episódios de glaciações, né? Ou seja, através de uma análise fóssil, digamos assim, do gelo presente na Terra, é possível constatar que a Terra passou por períodos mais frios diversas vezes e que a temperatura média da Terra, a temperatura global, ela tem uma variabilidade, que tem uma certa periodicidade que não é, vamos dizer assim, regular, mas mesmo assim, é uma coisa semelhante com os dados experimentais envolvidos no modelo presa e predador, né? Você tem momentos em que você tem uma maior quantidade de presas e momentos que tem uma menor quantidade de presas. Isso tem uma certa variabilidade, contudo, os resultados experimentais mostram que o período não é regular, né? O período ele tem variações. Então, da mesma forma, se observa com relação aos períodos em que a Terra passou por temperaturas mais baixas, né? Então, como que é feita a constatação experimental da existência das glaciações? Bom, se faz perfurações no gelo, né, na Antártida ou no Polo Norte, onde você tem gelo permanente, quer dizer, o gelo sempre está aí toda a época do ano. Você vai extraindo amostras de gelo que está a uma certa profundidade, ou seja, você põe uma broca, essa broca vai perfurando e vai coletando amostras de gelo em profundidades cada vez maiores. E você data esse gelo, faz um processo de datação utilizando os isótopos de oxigênio. Então você sabe mais ou menos em que época que aquele gelo foi formado, né? E aí você verificando, então, qual que é a idade do gelo em função da profundidade, você tira quanto de gelo foi formado em cada período, digamos, de 10 mil anos, 50 mil anos, né? E com isso você constata que há períodos em que houve uma maior formação de gelo e períodos em que houve uma formação de gelo mínima. Então, mais ou menos seguindo essa, esse gráfico, né, essa apresentação de resultados experimentais, né? Então, esse gráfico está dado em função da concentração do oxigênio 18, que é o isótopo do oxigênio que é radioativo, né, ele decai e que serve como relógio para o processo de hidratação. Então, esse gráfico aqui nos dá uma quantidade que é proporcional à quantidade de gelo formada por, digamos assim, cada 1000 anos, né? Aqui nós temos uma escala que é de quase 1 milhão de anos, né? Esses 700 aqui seria a quantidade de gelo formada há 700 mil anos atrás. E aqui seria o presente, né? Então, esse gráfico, se for seguir a ordem temporal, ele deve ser lido da direita para a esquerda, né? Então, aqui é mais antigo e aqui é mais recente. Então, nós observamos que há momentos em que você tem uma maior quantidade de gelo, né? Então, você tem os picos dessa linha aqui, dessa série temporal, e nesses momentos é que se identifica como uma era glacial, né? Então, portanto, o mundo não passou apenas por uma era glacial, mas por diversas eras glaciais, né? Você tem mais ou menos uma distância, digamos assim, entre um pico e outro, né, da ordem de 100 mil anos. Então,
não de maneira regular, mas mais ou menos a cada 100 mil anos, existe uma tendência o período glacial se reapresentar, né, ocorrer novamente. Então, vamos dizer assim, que é um processo cíclico, né, e que tende a se repetir. Bom, os dados aqui nos apresentam uma série de picos, né, pelo menos aqui quem confeccionou esse gráfico está distinguindo pelo menos 8 eras glaciais, né, aqui deveria ter um outro G aqui, ser considerado uma outra era glacial, talvez umas 9 eras glaciais que a Terra passou. Aqui também poderia talvez ser considerado uma era glacial, né? 9 ou 10 eras glaciais num período de menos de 1 milhão de anos, né? Então, se você tem menos de 1 milhão de anos e menos de 10 glaciações, dá mais ou menos uns 100 mil anos a cada período glacial. Agora, 100 mil anos significa que a humanidade, né, o Homo sapiens sapiens, só conviveu com uma era glacial, né? Então, o Homo sapiens sapiens surgiu, é mais recente que 200 mil anos, né? Então, essa última era glacial foi presenciada pelos humanos, mas as demais não. Ainda não havia seres humanos no mundo para, digamos assim, conviver com um período de maior gelo, né? Bom, o que pode explicar essa tendência de aumentar a quantidade de gelo no mundo gradativamente e depois diminuir de novo? Bom, isso tem muito a ver com o conceito de albedo, né? O que significa albedo? Significa a fração da energia solar que chega na Terra que vai ser refletida. Então, nós sabemos que as regiões mais brancas, digamos assim, mais claras da superfície da Terra refletem bastante radiação solar. Então, se reflete bastante radiação solar, vai ficar uma fração muito pequena da radiação incidente como absorvida pela Terra. Então, ou seja, a temperatura da Terra ela vai depender essencialmente do quanto de energia solar é absorvida, né? Então, quanto mais é refletido, menos é absorvida. Então, quanto mais esbranquiçada tiver a superfície da Terra, menos energia ela vai absorver e a sua tendência é de se esfriar mais, né? Então, quanto mais branco, mais a Terra tem uma tendência a esfriar. Então, se você tem um cenário em que o gelo está aumentando, isso faz com que a radiação absorvida seja cada vez menor, existe uma tendência de continuar aumentando o gelo, né? Então, uma vez que uma certa quantidade de gelo aumente, a tendência é que continue aumentando, isso faz com que a Terra migre para uma era glacial, né? Então, o branco, digamos assim, depende do quê? Depende das nuvens, né, que houverem, a quantidade de nuvens brancas e do próprio gelo, né? Então, o gelo ele tem uma aparência esbranquiçada, né? O gelo natural, digamos assim, não aquele gelo que nós produzimos na nossa geladeira, né? Nas formas de gelo, mas o gelo na natureza ele tem uma aparência branca e isso reflete os raios do sol e impede com que a energia solar seja absorvida, né? Então, nós temos essa tendência. Então, quanto mais gelo se forma, devido a um abaixamento de temperatura, maior a migração para a condição de glaciação. Então, aqui, ó, se forma um pouco de gelo aqui, a tendência até é esfriar cada vez mais. Então, lembre-se que a seta do tempo é daqui para cá, né? Então, aqui, ó, daqui para cá você tem um processo de resfriamento. Daqui para cá você tem um processo de resfriamento. E daqui para cá, outro processo de resfriamento, né? Então, por outro lado, pode acontecer o inverso, né? Então, você tem uma perturbação, digamos assim, que faz com que uma certa quantidade de gelo deixe de ser gelo, né? Derreta. E então, aí, a partir disso, diminui o albedo da Terra, a Terra passa a refletir menos e absorver mais, e aí a tendência é que a Terra fique cada vez mais quente. Então, você tem
os momentos de aquecimento. Então, aqui eu tenho um momento de aquecimento, aqui outro momento de aquecimento, aqui outro momento de aquecimento e aqui também, que é o aquecimento mais recente, né? É importante salientar que a civilização humana, ou seja, a organização do homem em cidades, se dá aqui, ó, nesse período de esquentamento, vamos dizer assim, da Terra, né? Então, aqui que surge a civilização. Aqui, no período glacial, no único período glacial que a humanidade enfrentou, não era possível o desenvolvimento de cidades, né, de civilizações, porque não havia condições de ter agricultura. Então, basicamente, o homem se alimentava pela caça, né? Bom, então, o nosso objetivo nessa aula é entender a dinâmica disso, porque que se dá essa sucessão de períodos de glaciação e períodos interglaciais e de que isso depende, né? Então, nós também temos a noção do porquê que, uma vez que está esfriando, volta a entrar um processo de aquecimento da Terra, ou seja, por que não esfria até um máximo de gelo e aí permanece? Bom, em primeiro lugar, porque a quantidade de gelo que pode ser formada na Terra é limitada, né? Então, nós sabemos que é muito mais fácil o gelo se formar sobre os continentes do que sobre o mar. É muito difícil formar gelo sobre o mar devido às propriedades térmicas do mar, né? Por exemplo, a capacidade calorífica que a água tem, a tendência do gelo ao cair na água é derreter, porque o oceano é muito grande, né? Então, existe uma dificuldade, digamos assim, térmica, né, da termodinâmica, de se formar gelo sobre o mar. Então, como a extensão dos continentes é limitada, então isso também limita a quantidade de gelo que pode se formar. Da mesma forma, a quantidade de gelo mínima é um valor diferente de zero, porque uma vez que o gelo vai ficando confinado nos continentes, nos polos, fica mais difícil de você derretê-lo, né? Então, também nós temos uma quantidade mínima de gelo aqui, né? E o que, de fato, os cientistas têm nos dias de hoje, que leva à periodicidade, ao fato de ser 100 mil anos, não são propriamente as propriedades da Terra, mas as perturbações da órbita do Sol, né? Então, existe um ciclo da atividade solar, mas principalmente da órbita da Terra, que faz com que se imponha um período de aproximadamente 100 mil anos às eras glaciais, né? Então, vamos ver aqui o que nós podemos determinar. Então, aqui está a expressão geral, né, a equação diferencial, que nos dá a expressão geral para o balanço de energia global da Terra, né? Então, é lógico que é um modelo simplificado, mas digamos assim que é um modelo suficiente para explicar essa dinâmica das glaciações que nós observamos até agora, né? Então, o que nós quais são os elementos que vamos usar para construir essa expressão para o balanço de energia? Basicamente, a conservação de energia, né? Então, o que a conservação de energia vai nos dizer? Vai nos dizer que nós temos que considerar basicamente duas quantidades de energia, que seria a energia absorvida pela Terra, que seria essa quantidade aqui. Esse termo designa a energia que a Terra absorve e o quanto que a Terra emite. Então, esse termo aqui nos diz o quanto que a Terra está emitindo de energia, né? Então, não interessa o que é refletido, porque o que é refletido não, digamos assim, é uma energia que não fica na Terra e não vai ser responsável por processos que vão acontecer na Terra. O que importa é a energia absorvida. A energia absorvida é que vai aquecer a Terra, efetivamente, né? E a energia emitida vai ter um papel de resfriamento, né? Então, a variação da energia vai ser a diferença entre essas duas quantidades. Agora, nós podemos expressar a variação da energia no tempo
em termos de temperatura, né? Então, como que nós fazemos isso? Nós utilizamos uma relação entre a energia e a temperatura, ou entre o calor e a temperatura, que é dada pelo calor sensível, né? O calor sensível justamente é essa relação. O que é o calor sensível? Então, um ΔE seria a capacidade calorífica, o C, né? Vezes um ΔT. Então, isso aqui tudo é um ΔE, uma variação de energia. E aqui seria a variação de energia pelo tempo, né? Então, isso me dá a taxa de variação de energia, né? E a menos dessa constante C, essa taxa de variação de energia vai ser proporcional à taxa de variação da temperatura da Terra. Então, aqui nós temos uma expressão que nos diz como que a temperatura da Terra vai variar no tempo, tá? Bom, vamos destrinchar os termos aqui. Primeiro, o termo de emissão. O quanto de energia a Terra emite por unidade de tempo. Isso é dado, e por unidade de área também, né? Isso é dado pela lei de Stefan Boltzmann, da radiação dos corpos, né? Então, essencialmente, o que um corpo emite seria sigma, que é uma constante universal, chamada de constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura absoluta, ou seja, temperatura na escala Kelvin, elevada à quarta potência, essa aqui é a lei de Stefan Boltzmann, vezes uma constante que é chamada de emissividade. O que seria essa constante aí? Ela tem a ver com a facilidade que o corpo, né, no caso a Terra, tende a emitir a radiação. Essa radiação emitida é radiação infravermelha, né? A Terra emite radiação infravermelha porque é a radiação que, dentro das leis da mecânica quântica, está relacionada a corpos que estão em uma temperatura superficial equivalente à da Terra, né? Então, nós sabemos que a Terra, os ambientes, né, os ecossistemas emitem radiação infravermelha, né? E o epsilon seria a facilidade com que ela tem para emitir esse tipo de radiação, né? Então, o epsilon ele não é igual a 1. Se o epsilon fosse igual a 1, seria o caso em que a Terra emitisse toda a energia possível na forma de radiação infravermelho. Mas acontece que existe o efeito estufa, ou seja, existem gases na atmosfera que absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e dos mares também, e então você não tem uma facilidade de 100% de emissão. Então, esse epsilon, ele vai ser um número menor que 1 e vai estar diretamente relacionado com o efeito estufa, tá? Bom, então isso dá conta aqui do termo de emissão. E aqui nós temos o termo de absorção, que é quanto de energia a Terra absorve por unidade de tempo, por unidade de área. Então, isso é proporcional a uma constante que nós chamamos de constante solar, né? Então, isso aqui depende da potência do Sol, né? E nós temos que... Isso aqui dá conta da energia do Sol que está chegando na Terra. Mas nós temos que lembrar que uma parte dessa energia é refletida. Então, aqui nós temos que multiplicar por 1 menos o albedo. O albedo é o quanto reflete. 1 menos o albedo é o quanto que absorve. Então, seria a constante solar vezes um termo aqui que dá a fração dessa energia que é absorvida, né? Bom, reparem que aqui o albedo ele está sendo expresso como uma função da temperatura, né? Então, esse T entre parênteses aqui significa que o albedo é uma função da temperatura. Por que isso está sendo escrito dessa forma? Porque, dependendo da temperatura que a Terra tenha em um determinado momento, você tem uma certa quantidade de gelo diferente. Então, uma quantidade de gelo diferente implica num albedo diferente, já que o gelo tem uma cor próxima do branco, né? Então, de certa forma, o albedo vai depender da temperatura. Então, isso que está aqui, como um todo, é apenas lei física, não é estritamente modelagem, né? Isso é importante de ser observado.
Então, não poderia ser de outra maneira, né? Então, se as leis físicas estiverem certas, essa relação tem que acontecer. O que tem de incerteza aqui, e que de fato vai ser modelagem, a gente vai ter que modelar, vai ser qual que é a relação do albedo com a temperatura. Nós não temos resultados experimentais a respeito disso, como que o albedo da Terra varia com a temperatura, né? Então, isso vai depender da proporção de continentes que nós temos na Terra em relação à área superficial do mar, vai depender do contorno, né, do formato dos continentes, né, e vai depender efetivamente de como que a dinâmica de formação ou derretimento de gelo faz com que, para uma certa temperatura, você tenha uma certa quantidade de gelo. Depende também um pouco das nuvens, né? Um pouco não, depende significativamente das nuvens. Então, em determinadas condições você tem mais nuvens brancas, em outras menos nuvens brancas, né? Então, por exemplo, na era glacial você tem menos chuva porque você tem menos evaporação da água, então você tem menos nuvens, né? Possivelmente você tem poucas nuvens brancas também. E na época interglacial, como a época que nós estamos agora, você tem muitas nuvens, né? Então possivelmente você tem uma proporção de nuvens brancas maiores, né? Para quando a temperatura é maior também. Mas aí você tem que ver o quanto de nuvens mais escuras vão também acontecer, né, no cômputo geral, porque as nuvens escuras vão contribuir para uma maior retenção da radiação solar e um maior aquecimento da Terra. Né? Então depende de muitos fatores essa relação do albedo com a temperatura. Depende também da proporção de desertos que tem na Terra, porque os desertos têm um albedo maior, né? Então, nós sabemos que em determinada época da Terra, o Saara ele não era tão grande, né? Ele tinha muito verde, então nessa configuração, o albedo dessa região imensa, né, que é o Saara, teria um valor menor e uma absorção solar maior, né? Então, por exemplo, o deserto Saara ele contribui muito para o albedo da Terra ser baixo, né? Então, se você verdejar o Saara, você pode ter um efeito de aquecimento devido à diminuição do albedo nessa região aí, né? Então, é preciso pensar muito bem sobre se na questão do verdejamento do Saara artificial, você teria um ganho por capturar carbono e diminuir o efeito estufa, e o efeito contrário, que seria a diminuição do albedo e o aumento da absorção da energia solar. Então, teria que computar as duas coisas para ver se seria vantajoso ou não. Né? De qualquer forma, essa é a expressão geral para o balanço de energia da Terra. Então, vamos verificar aqui como que nós poderíamos fazer a modelagem. Aqui, estritamente, nós temos o processo de modelagem, a modelagem do albedo em função da temperatura. Bom, quando nós não sabemos o tipo de função matemática que uma variável vai assumir, né? Então você parte do mais simples. Então, qual que seria o mais simples nesse caso? Admitir que você tem uma relação linear entre o albedo e a temperatura, né? Lembrando-se que teria que ser negativo, né? Uma relação decrescente, porque quanto maior a temperatura, menor o albedo. Então, o que se faz é propor uma relação linear aqui entre o albedo e a temperatura, né? Então, isso significa que se o albedo é linear, 1 menos o albedo também vai ser linear. Só que isso vai ser crescente com a temperatura, porque o A é decrescente com a temperatura, e aqui você tem um sinal de menos, né? Então, aqui você teria 1 menos A, né? Ou seja, o que é absorvido. Então, o que seria o termo de absorção? Você vai imaginar que ele é linear, né? Então, vamos modelar o albedo de maneira linear. Então, e aqui você tem como uma linha contínua o que é emitido, né? Então, isso aqui segue a lei de Stefan Boltzmann, epsilon sigma t a quarta, então você teria isso,
né? É uma relação um pouco curva, assim, né? Depois a gente vai ver que não é tão curva quanto esse gráfico está sugerindo, né? Mas existe uma coisa importante aqui, é que o albedo ele não pode diminuir ou aumentar indefinidamente, você tem um limite, né? Então, porque você tem um limite de máxima formação de gelo e um limite de mínima quantidade de gelo na Terra. Então, o albedo não vai poder aumentar indefinidamente nem diminuir indefinidamente, né? Então, aqui seria como que nós simulamos isso? Nós colocamos um valor limite aqui, máximo para absorção, para o termo de absorção, e um limite mínimo. Aqui, esse limite mínimo de absorção significa um valor máximo de albedo que a Terra pode assumir. E aqui seria um valor mínimo de albedo, né? Bom, por que nós temos também um valor mínimo de albedo, né? Então, assim, por que o albedo da Terra, por exemplo, não chega a 1, né? O valor máximo não é 1? Porque nós temos os oceanos. Os oceanos, eles são escuros vistos da Terra, né? Então, os oceanos têm um papel muito importante na absorção da energia solar, né? Os continentes menos. Mas nós temos uma boa parte da superfície da Terra coberta por oceanos, e isso vai ter um papel muito importante no balanço de energia global. E isso faz com que o valor máximo do albedo esteja muito longe de 1, né? Então, é difícil acreditar até que o albedo máximo possível para a Terra ultrapasse a 0,5, né? Depois a gente vai ver nas simulações. Então, isso devido à limitação dos oceanos, né? A menos que os oceanos se congelassem, né? E ficassem brancos, mas isso, pela potência que o Sol tem, não é uma coisa que se represente uma possibilidade no caso da Terra, né? Da mesma forma, o albedo ele não vai poder ter um valor mínimo igual a zero, mas um valor bastante maior que zero, né? Então, o valor zero significaria que a Terra toda seria escura, né? Como uma bola preta. Isso não tem maneira disso acontecer, né? Você tem os continentes, você tem desertos nos continentes que são bastante claros e isso põe um limite para o valor mínimo, né, do albedo, tá? Então, ou seja, o nosso modelo para albedo vai ser um modelo linear, mas um modelo com limitações, um valor máximo e um valor mínimo, tá? Então, o balanço da energia vai depender, ou a dinâmica da temperatura vai depender da diferença entre essas duas curvas. Então, onde a diferença é maior, por exemplo, aqui no meio, você tem uma variação maior de temperatura. Aqui no meio, ou aqui, por exemplo, ou aqui, né? Então, observe bem, aqui seria o absorvido e aqui o emitido. Então, se eu tiver uma temperatura que está por aqui, uma temperatura bem baixa, eu vou ter o que o absorvido é maior do que o emitido, né? Então, se o absorvido é maior que o emitido, há uma tendência da temperatura aumentar, porque a energia que entra é maior que a energia que sai, né? Então, aqui, se a temperatura estiver aqui, ela vai aumentar, ela vai vir para cá. Por outro lado, aqui ó, nós temos o emitido maior que o absorvido. Então a energia que a Terra perde é maior que a energia que a Terra absorve. Então isso faz com que a energia da Terra diminua. Então se a Terra tiver uma temperatura muito quente aqui, ela vai diminuir. Olha, então temos um processo de regulação de temperatura, né? Por outro lado, aqui ó, nós temos o absorvido maior que o emitido. Então, para esse ponto aqui, a tendência é aquecer também, né? Mas nós temos 3 pontos em que o emitido é igual ao absorvido, né? Nós temos este ponto aqui e este ponto aqui. A posição desses pontos varia ao mexer com os parâmetros envolvidos, né? Vamos ver daqui a pouco. Mas nós temos, em geral, sempre 3 pontos, né? Então, se nós fizermos uma análise de estado estacionário, nós vamos ver que essa equação
apresenta 3 valores de estado estacionário, que seriam 3 valores em que isso aqui é zero, né? Então, como que a gente acha os valores de estado estacionário? Fazendo isso aqui ser igual a zero, né? Então, pelo gráfico que nós temos aqui, seria a condição em que esse termo é igual a esse termo, né? Para isso aqui dar zero. Então, nós teríamos 3 condições. E aí nós podemos fazer uma análise de estabilidade para verificar se esses pontos são estáveis ou instáveis, né? E ao fazer isso, nós devemos chegar ao resultado, né? Vários cientistas já fizeram isso e verificam que este ponto aqui é estável, este ponto aqui é estável, mas esse aqui é instável. Então você tem, na verdade, 2 valores de estado estacionário que são estáveis, né? E quando você tem 2 valores de estado estacionário estáveis, pode acontecer 2 coisas. Ou o sistema ele se fixa num dos valores, né? Ele tem uma variação em torno de um desses valores, ou ele fica oscilando entre 2 valores, né? Então, o fato de nós termos um gráfico de variação da quantidade de gelo que oscila entre 2 extremos, nos faz pensar, ou seja, isso é compatível com o fato de você ter 2 valores de estado estacionários num cenário em que o sistema ele tem uma energia suficiente para poder migrar de um estado para o outro e oscilar de um estado para outro, né? Então, como quando adiante fizermos a análise do potencial generalizado, nesse caso, isso vai ficar mais claro, né? Então, isso significa que você deve ter um ponto de estado estacionário que é próximo de uma condição de glaciação e outro próximo das condições que nós temos hoje. Nós estamos muito próximo hoje de uma condição de mínimo de glaciação, né? De máximo de temperatura da Terra, né? Então, aqui na atualidade nós devemos estar próximos de uma condição de estado estacionário e na glaciação a Terra se encontra próximo de outro valor de estado estacionário estável, né? Então, ou seja, a temperatura da Terra, a quantidade de gelo fica oscilando entre 2 extremos, né? Aqui dá para ver até que parece que entre 400 e 500 mil anos atrás você teve uma mudança, né? Porque o mínimo de gelo se encontrava por aqui e depois passou para um patamar mais baixo, né? Então deve ter acontecido alguma coisa aí, né? Mas de qualquer forma o sistema oscila entre 2 extremos, né? Então vamos voltar lá. Ou seja, o sistema ele deve oscilar entre esse valor, essa temperatura deve ser uma temperatura próxima à temperatura que você tem no auge de uma era glacial, e essa aqui é uma temperatura próxima do que nós estamos agora de um período interglacial. Bom, uma observação extremamente importante de ser feita é que existem diversos cientistas, inclusive, que dizem que o efeito estufa não é preocupante porque o termo de emissividade, né, esse termo de emissividade, ele vai com a temperatura quarta potência. Então, isso significa que se a temperatura média da Terra aumentar um pouquinho, o termo de emissão aumenta bastante, porque a temperatura é elevada à quarta potência. E ao aumentar bastante, isso se comporta como um sensacional, né, um tremendo fator de controle da temperatura máxima da Terra, né? Então, isso, de fato, seria considerável se, nas condições que nós temos, essa curvatura da função sigma até a quarta fosse considerável, né? Então, como está aqui nesse desenho aqui, né? Então, isso, como a curvatura é para cima, isso significa que se você aumentar um pouquinho a temperatura, né, mesmo que seja 1 grau, digamos assim, isso aqui aumentaria enormemente. Contudo, nós devemos nos lembrar que
a função matemática que representa a emissividade, ela vai com a temperatura quarta, mas é a temperatura numa escala Kelvin. E devemos nos lembrar também que quando nós vamos considerar a temperatura média da Terra, nós temos que uma variação de poucos graus já representa uma mudança climática enorme, né? Então, digamos assim, a temperatura média da Terra nos dias de hoje está da ordem de 14 graus centígrados, por que tão baixo, né? Porque você tem que fazer a média ao longo de todas as latitudes da Terra, toda a superfície da Terra. Isso inclui também a temperatura nos polos, e inclui também as temperaturas de inverno, né? Não só as de verão, mas de inverno também. Ou seja, ao longo de um ano inteiro e ao longo de todas as latitudes, né? Todas as partes do mundo, né? Inclui a temperatura noturna e tudo mais. Então, isso dá uma temperatura de 14 graus, né? Há 100 anos atrás era 13, então já aumentou um grau. Bom, se aumentar, digamos, até 20, 25 graus, possivelmente, pelo menos antes de 30 graus, a humanidade vai se extinguir, né? Então, a humanidade não aguentaria uma mudança climática desse porte. Nós estamos falando de 14 para 30 graus, nós estamos falando de menos de 20 graus, né? Então, um aumento de poucos graus já é suficiente para elevar o nível dos oceanos, né? Não, digamos assim, 10 metros, né? Mas se você elevar 1 metro já é suficiente para causar grandes estragos. E também mudar o regime de chuvas que você tem, né? E, assim, mudar as relações nos ecossistemas, né? Então, a quantidade de água nos rios e tudo mais, né? Então, um aumento, digamos, até 30 graus de médio, né? Possivelmente destruiria o tipo de civilização que nós estamos acostumados. Você teria secas extremamente longas e extensivas e inundações extremamente fortes, né? Tempestades muito fortes, furacões, né? Toda uma série de fenômenos naturais extremos e que, se não extinguisse a humanidade, pelo menos tornaria impossível a vida que nós estamos acostumados hoje em dia, né? Então, seria uma mudança muito drástica. E se nós fizermos o gráfico da emissão, né, do termo de emissão, nessa escala, nós vamos ver que, vamos dizer assim, na escala de valores em Celsius, sendo que a equação, né, a lei de Stefan Boltzmann, ela é para Kelvin. Isso nos dá uma relação que é mais linear do que qualquer coisa, né? Então, aqui nós temos o sigma até a quarta, plotado desde a temperatura de 0 Celsius, ou seja, 273 Kelvin, até 30 Celsius, ou seja, 303 Kelvin. Entre 233 Kelvin e 303 Kelvin não é um aumento na escala absoluta percentual muito considerável. Então você não vai ter, vamos dizer, basicamente linear a relação entre a energia emitida e a temperatura. Então isso faz com que a lei de Stefan Boltzmann, a emissão de temperatura pela Terra, não seja tão eficiente quanto esses cientistas defendem no que diz respeito ao controle da temperatura global da Terra, né? Então, de fato, ela tem um papel muito importante, ela vai ter um fator de regulação, mas não é tão forte quanto necessário para, digamos assim, contrabalançar o aumento do efeito estufa, tá? Então, vamos simular isso também. Bom, então, agora nós vamos introduzir o conceito do potencial generalizado. Então, a relação que nós temos seria esse termo aqui é igual a dT/dt, né? A variação temporal da temperatura. Nós passamos o C que estava aqui, né? A capacidade térmica da Terra aqui para baixo, né?
E nós temos a relação universal, né, que define o potencial, né, que seria a variável, a taxa de variação da variável com relação ao tempo equivale a menos a taxa de variação do potencial com relação à variável, né? Então, a temperatura que está aqui passa para cá, aqui vai ser o potencial, né, em substituição à dinâmica temporal, tá? Então, se nós pegarmos essa última igualdade, né, isso aqui, nós temos condições de inferir qual que vai ser o potencial generalizado, né, para o caso do balanço global de energia. Então, vamos fazer isso, tá? Então, esse é o nosso potencial. Bom, o que se espera é que, como nós temos dois valores de estado estacionário estáveis, que esses valores correspondem a um mínimo de U, né? Então, aqui, quando é um vale, seria um estado estacionário estável. E nós vemos que temos um instável, então esse instável significaria um máximo aqui, uma elevação na expressão do U em relação, aqui seria a temperatura, né? Em função da temperatura, aqui nós teremos uma temperatura TB, aqui uma temperatura TA, né? E que, como nós temos a intercalação entre períodos glaciais e períodos interglaciais, que a Terra possa migrar daqui para cá e depois voltar, né? Então, fazendo esse movimento aqui, visitando os dois valores de estado estacionário. Então, deve passar um pouquinho desse valor, sobe aqui um pouquinho, depois volta, né? E faz isso e volta de novo, né? Então, esse que seria a dinâmica vista aqui no gráfico do potencial. Mas vamos deduzir a fórmula para a expressão, né? Para designar esse tipo de topografia e vamos fazer algumas simulações a respeito disso. Bom, antes disso, como que os cientistas constataram que possivelmente, né, digamos assim, o mais provável do que define o período de 100 mil anos seja as perturbações na órbita da Terra. Então, isso é feito com a teoria da perturbação, né? Então, você pega a expressão, né, que nós tivemos antes e acrescenta uma perturbação que é uma perturbação periódica. Então, aqui, os cientistas acrescentando aqui as funções que designam o quanto que muda a órbita da Terra em torno do Sol, né, é possível você estimar qual que é o período, né, de variação. Então, dá mais ou menos uma exponencial da variação do potencial, né? O que seria a variação do potencial? Seria isso tudo aqui, ó. Você tem uma diferença daqui para cá, né? Então, você tem um delta U aqui, tá? E, na verdade, acho que o delta U deve ser considerado daqui até o topo, né? Então, você tem uma barreira de potencial para ultrapassar, para chegar aqui. Então, acho que a diferença daqui até aqui dá o delta U, né? Dividido por um Q quadrado, que seria o quê? Seria a variância da perturbação. Então, o que você faz é acrescentar aqui as várias funções, tipo seno e cosseno, que denotam os vários tipos de modificação da órbita da Terra, né? Por exemplo, você tem um movimento de alteração da excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol, você tem um outro que se refere à precessão da órbita da Terra em torno do Sol, e tem uma variação também da distância mesmo, média, que a Terra tem em relação ao Sol. Então, você tem diversos termos aí, na verdade é representado por uma série de Fourier, né, com vários senos ou cossenos de diferentes frequências, e você calcula a variância dessa função. Então, a variância dessa função seria esse Q quadrado. Então, você pode obter o período em função disso, da diferença de potencial, dividido pela variância das órbitas da Terra, né? Então, isso te dá um valor
que é próximo de 100 mil anos. Outro efeito que assim, é muito importante mencionar é o próprio efeito estufa, né? Então, o efeito estufa, ele está assim, estritamente relacionado com o epsilon, né? Com a emissividade que aparece lá na equação do balanço de energia. Então, este epsilon que está aqui, ó, né? Então, este epsilon é o fator, digamos assim, que carrega o efeito estufa. Vocês observem que o efeito estufa ele depende essencialmente do albedo e do efeito estufa, né? A temperatura da Terra depende essencialmente do albedo e do efeito estufa. Ele pode ser, digamos assim, o epsilon pode ser estimado se nós imaginarmos que a temperatura atual da Terra ela esteja próxima da temperatura de estado estacionário estável mais alta que a dinâmica apresenta, né? Então, se nós supormos que os 14 graus de média corresponde a um valor de estado estacionário, então o que nós temos na condição de estado estacionário? Nós temos a igualdade desses dois termos, né? Desse termo e desse termo aqui. Então, se nós supormos que essa temperatura é a temperatura atual e isso aqui é o albedo atual, sabendo a constante solar, nós podemos estimar o valor de epsilon, porque o sigma é conhecido, é sempre o mesmo valor, uma constante universal. Nós podemos estimar o valor de epsilon, né? Então, fazendo isso, é apenas uma estimativa, né? Nós, isolando, né, a temperatura aí, você teria uma temperatura de estado estacionário que é igual a isso aqui, né? Então, nós podemos inverter, tirar o epsilon daqui e jogar a temperatura para cá, né? Então, inverter essa relação de forma a calcular o epsilon, né? Bom, aqui nós fizemos uma estimativa, né? Colocamos o valor da constante de Stefan-Boltzmann, que é sempre esse, né? Nunca pode ser diferente. Nós colocamos aqui um valor de albedo, na época em que fizemos essa estimativa, que ele está um pouco alto, né? Hoje em dia se acredita que o valor do albedo atual da Terra seja menor que isso, mais próximo de 0,30 do que 0,39. E aqui é a constante solar, né? A constante solar tem que tomar cuidado que nós não podemos colocar o valor que é colocado na literatura, que é 1.370 watts por metro quadrado. Alguns colocam 1.360, né? Tem uma pequena incerteza aí, porque esse valor se refere à quantidade de radiação solar que incide ao meio-dia num local. Ou seja, no instante de tempo em que aquele local, aquela coordenada da superfície da Terra está voltada para o Sol. Então, digamos assim, que seria a quantidade máxima durante o dia de radiação do Sol que chega na Terra. Só que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, você tem dias e noites, então você tem que usar um valor médio diário para esse Q. E o valor médio diário é obtido pegando o valor da constante solar, que é colocado na literatura, e dividindo por 4. Por que dividir por 4? Porque imagine você que a radiação solar ela ilumina apenas um lado da Terra, né? Esse lado da Terra corresponde a uma área de um disco com o raio da Terra, né? Então essa é a área na qual a radiação solar se distribui, né? Então se você pegar um disco com a área, né, com o raio da Terra, esse disco vai ter uma área de πr ao quadrado, onde r é o raio da Terra. Contudo, a emissividade acontece em toda a superfície da Terra, sempre, durante o dia e durante a noite, né? Então, ele acontece ao longo da superfície da Terra, que é a superfície de uma esfera, e a superfície de uma esfera tem uma área de 4πr quadrado. Então, ao fazer uma razão entre πr quadrado, que é a área em que a radiação chega, e 4πr ao quadrado, que é a área em que a radiação emitida passa, então você tem um fator 4. Então, por isso que você tem que dividir por 4, né? Então, o valor que nós vamos usar aqui é 1.370 dividido por 4. Né? Então, dá
342,5 watts por metro quadrado em média diária, né? Seria a média diária de incidência de radiação. Então aí você calcula aqui, para isso dar 14 graus, que é a temperatura média na superfície da Terra, o epsilon ele tem que ser, tem que ter um valor de 0,54, né? Então, o que significa 0,54? Significa que o efeito estufa ele deixa passar mais ou menos um pouco mais da metade da radiação infravermelha que é produzida pela Terra, né? Então, a dinâmica quântica aí de vibração molecular da matéria que constitui a Terra como um todo, né? Inclusive a água do mar e os gases, os próprios gases de efeito estufa que estão na atmosfera, de tudo que eles emitem em um dado instante de tempo, apenas 54% vai para fora da Terra, chega ao espaço sideral, né? Então, esse é mais ou menos vamos dizer, a magnitude do epsilon, né? Então, nas nossas simulações, vamos ter que usar um epsilon próximo desse valor aí, né? Então, bom, se alguns duvidarem desse valor, acharem que esse valor assim, está mal estimado, tem uma outra maneira de estimar, que é pelo espectro de emissão da Terra. Bom, se nós formos pensar em todos os indícios de aquecimento global devido ao aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera e de outros gases estufas também, como o metano, de todos os indícios, o indício mais seguro de que o efeito estufa de fato está aumentando e está contribuindo para um aquecimento acelerado e significativo da superfície da Terra é o espectro de emissão. Então, qualquer discussão, qualquer debate em torno do ponto de que se o efeito estufa de fato está aumentando ou não, tem que girar em torno e tem que levar em conta o espectro de emissão da Terra. Esse é o maior indício, de longe, de todos, que indica que o aquecimento global é um fato preocupante para a humanidade hoje em dia, né? Então, alguns, vamos dizer assim, alguns defensores, né, algumas personalidades que vão para a televisão e defendem que o efeito estufa não é preocupante, porque a Terra passa naturalmente por fenômenos de aquecimento e que tem mecanismos internos que regulam a temperatura e que evitariam um aumento mais significativo, né, na temperatura global, são pessoas que têm que estar preparadas para debater as características do espectro de emissão da Terra, né? Sem o debate em torno desse dado, é impossível qualquer discussão a respeito do aquecimento global. Então, o que o espectro de emissão nos diz, né? Então, esse é o espectro de emissão que normalmente nós vemos nos livros e tudo mais, né? Então, você vê que aqui o que nós temos é a quantidade de energia emitida para cada comprimento de onda, né? Aqui no caso, como o comprimento de onda, não, é o número de onda, esse número de onda é proporcional à frequência. Então, aqui é o quanto de emissão que você tem em cada frequência diferente do espectro eletromagnético, né? Então, se não houvesse gases de efeito estufa, a Terra deveria emitir radiação de maneira próxima a um corpo negro. Então, esse gráfico deveria ser de uma linha suave, uma linha contínua suave, como essas que estão aqui pontilhadas. Então, ia ser uma função da temperatura superficial. Então, aqui estão representadas várias linhas para diferentes temperaturas em Kelvin, né? Mas o que se tem, de fato, medido, né, por satélites de infravermelho é uma linha bem entrecortada. Então, essa linha contínua mais escura é o que, de fato, é medido, é mensurado com respeito à quantidade de energia emitida para cada comprimento de onda, né? Aqui nós temos 3 gráficos, porque essa aqui é medida
pelo satélite quando ele passou pelo deserto do Saara, aqui sobre o Mediterrâneo. Então, portanto, esses dois aqui é um pouco próximo do, digamos assim, do Equador, né, dos trópicos, né, da faixa tropical. E aqui é sobre a Antártida. Então, sobre a Antártida é bem diferente, porque ali a temperatura superficial vai ser bem menor, né? Então, outro dado é o seguinte: você tem aqui uma clara depressão, que é devido ao CO2, né? Como que a gente sabe que é devido ao CO2? Porque nós sabemos que o CO2 absorve nessa faixa do espectro. Então, por, vamos dizer assim, resultados de laboratório, nós colocamos o CO2 dentro de uma garrafa, fazemos radiações de diversas frequências emitidas aí e medimos o quanto que é absorvido. Então, nós sabemos que o CO2 absorve nessa faixa de frequência aqui, né? Então, essa depressão na quantidade de energia emitida é devido à presença do CO2 na atmosfera. E na Antártida tem pouco CO2, né? Uma razão disso é o fato de que você não tem chaminés, não tem carros lá que emitam CO2. E outra razão é que a rotação da Terra em torno do próprio eixo faz com que o CO2 se acumule pouco nos polos, porque o CO2 é um pouco mais pesado que a média das moléculas que está na atmosfera, né? Então, existe uma tendência pequena de CO2 sobre a Antártida e sobre o Polo Norte, né? Então, você não tem depressão, né? Muito pelo contrário, né? Você tem aqui um valor que é próximo daquilo que se estimaria se não houvesse efeito estufa, né? De qualquer forma, isso se deve ao CO2. Essa outra depressão se deve ao ozônio. O ozônio, além de nos proteger dos raios ultravioletas que vêm do Sol, ele faz um efeito que é totalmente independente, né, do primeiro, que é o efeito estufa, né? Então, é uma molécula que absorve radiação infravermelha também, né? E aqui tá a região do metano, né? Esse recorte, né, se sobe e desce, né, esse resultado aqui tremido se deve à presença de vapor d'água, que também faz efeito estufa. Então, lá na Antártida, por exemplo, a água, né, presente na atmosfera, embora seja mais seco, tem um certo papel, né, da inibição da emissão de radiação infravermelha para o espaço, né, e digamos assim que também você tem pouco ozônio, né, sobre a atmosfera. Você tem um buraco, né, na camada de ozônio lá, ou uma camada menos densa, né? Então aqui na verdade você tem uma protuberância, mas na maior parte da Terra, na maior parte da superfície da Terra, né, os polos eles vão representar menos em relação à área, né, efetivamente. Então, vamos dizer assim, você tem esse perfil. Então, é um perfil de, vamos dizer assim, e essa depressão, digamos assim, que essa superfície, estando uma temperatura de mais de 300 Kelvin, né, média, ela deveria, vamos dizer assim, emitir aqui, né? Então, se não houvesse efeito estufa, nós teríamos o espectro acompanharia essa linha aqui. Mas, como você tem o efeito estufa, você tem essa área aqui representa, em relação à área total, representa a porcentagem de radiação que é retida, né? Então, nós podemos calcular aqui, ou estimar, aproximadamente o que cada gás de efeito estufa contribuiria para o total do epsilon, né? Então, só do carbono nós teríamos essa área dividida por essa área total. Do O3 nós teremos essa área aqui, né, dividido por essa área total. E do metano e água seria essa área aqui, somada com essa areazinha aqui, somada com essa área aqui e somada com essa área aqui, né, em relação a esse valor aqui. Bom, se você somar essa área com essa área, 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 vai dar mais ou menos metade do que
a Terra deveria emitir, né? Ou seja, o valor dessa área aqui, né? Aqui também, né? É compatível com esse valor próximo de 50%. Né? Ou seja, essas são duas maneiras independentes de você estimar o epsilon. Né? Então, isso significa que o efeito estufa ele segura atualmente na Terra quase metade da energia que deveria ser jogada fora. Então, aí o que acontece quando você tem um efeito estufa? Ué, então a Terra ela emite menos energia do que absorve? Não é bem assim, o efeito estufa não se dá dessa maneira, digamos assim, permitindo que mais energia seja absorvida do que ser emitida, porque a troca de energia ela é feita na velocidade da luz, né? É muito rápido. Então, a energia vem do Sol com a velocidade da luz, ela interage muito rapidamente com toda a parte material da Terra e ela é emitida também na velocidade da luz. Então é muito rápido. Durante o dia já você tem condições de ter o balanço de energia. Então o que acontece? Quando você tem um E significativo. Então vamos analisar por aqui. Ó. Isso sempre fica igual a isso. Porque é muito rápido. Então, mas você tem um valor aqui que diferente de 1. Digamos que esse valor esteja aumentando, né? Não, a emissividade esteja diminuindo porque o efeito estufa está aumentando. Né? Então, quanto maior o efeito estufa, menor o epsilon. Se o epsilon diminuir, a única maneira de ainda manter o balanço de energia é a temperatura subir. Então, o que de fato acontece com o aumento dos gases do efeito estufa, o epsilon diminui, então existe uma tendência de diminuir a, a, a emissão de radiação infravermelha, porque fica mais difícil, né, da Terra se livrar da radiação infravermelha, porque os gases de efeito estufa absorvem a radiação infravermelha. Então, a Terra, para compensar, aumenta a sua temperatura superficial. Então, esse é o efeito, digamos assim, de curto prazo do efeito estufa, né? Ou seja, o valor de estado estacionário ele é empurrado mais para frente. Então, vamos procurar aqui. Ele é empurrado mais para frente, né? Então, este valor aqui, com a diminuição do epsilon, ele aumenta. Né? Então, essa relação é que nos dá o aumento da temperatura da Terra em função do aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Né? Bom, agora vamos passar para uma parte mais quantitativa. Vamos estimar matematicamente como que é a expressão para o potencial generalizado, tá? Bom, aqui só uma observação, né? Antes disso, eu me esqueci de falar. Nós estamos verificando o balanço de energia da Terra, mas também falando de modelagem, né? Então, vamos dizer assim, nesse processo de modelagem, o que nós temos propriamente dito? Nós temos que colocar tudo que já sabemos a respeito da dinâmica dos sistemas, né? Então, colocar as equações determinísticas das leis da ciência. Então, por exemplo, a lei de Stefan-Boltzmann é uma delas, né? A lei do calor sensível, né? Que está relacionado com a energia, que relaciona a temperatura com a energia, também é outra lei da ciência. Então, você tem que colocar ali as leis da ciência, a lei digamos assim, da conservação da energia, né? E aí, dentro disso, você vê aquilo que você não sabe. Então, aquilo que você não sabe, no caso, como o albedo depende da temperatura, é que vai ser o seu modelo propriamente dito. Então, aí você tem que acrescentar também o modelo. Qual o modelo que vamos acrescentar? Que o albedo varia linearmente com a temperatura, mas confinado num valor máximo e no valor mínimo, né? E ainda acrescentar as perturbações, porque nesse caso são as perturbações que definem o período, né, de variação das eras interglaciais. Ok? Então vamos lá para o potencial. Né? Então este vai ser o nosso modelo de albedo. Né? Então ele vai ter
um comportamento linear, né? O albedo diminui com a temperatura, mas é definido entre uma temperatura em que o albedo é máximo e uma temperatura em que o albedo é mínimo. E o albedo não pode passar de valores limites por causa das características da Terra que nós apontamos antes, né? Então, o albedo vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Ele não pode passar do valor máximo e do valor mínimo. E tem uma temperatura em que o albedo atinge o valor máximo, que é uma temperatura baixa, na verdade, e um valor de temperatura em que o albedo atinge o valor mínimo, né? Então, isso apenas para definir os parâmetros do modelo de albedo que nós vamos implementar. Então, qual que vai ser o modelo? Para temperaturas baixas, ou seja, temperatura, aqui seria um T maiúsculo, né? Está errado. Para temperaturas menores que temperatura do A máximo, né? Que seria essa aqui, ou seja, para temperaturas aqui, o albedo é igual ao A máximo, né? Para valores intermediários, ou seja, entre temperatura de A máximo e temperatura de A mínimo, ou seja, nesse trecho, o albedo varia linearmente com a temperatura. Então, o que nós temos que colocar aqui? Colocar uma relação linear, né? Então, lembrando que aqui é um T maiúsculo, né? Porque é a temperatura. Então, o albedo vai variar segundo um alfa T mais um beta. Então, é uma equação de uma reta, tá? Depois nós vamos definir o valor de alfa e o valor de beta em função desses parâmetros que colocamos aqui. E para T maior que T a mínimo, quer dizer, aqui, ó, cuidado que se T a mínimo é maior do que T a máximo, né? Então, para temperaturas maiores que T a mínimo, estou nessa região aqui, o albedo vai ser constante também, mas igual a um A mínimo, né? Então, tá aqui. Tá? E aí, nós vamos agora calcular o quanto que vale o alfa e o quanto que vale o beta em função dos parâmetros daqui. Bom, então é uma equação de uma reta, então você substitui aqui, por exemplo, TA máximo, e aqui coloca o A máximo, depois substitui aqui TA mínimo e coloca aqui A mínimo. E aí você tem duas equações, dá para tirar os parâmetros alfa e beta. Então, fazendo essa conta, você chega que o alfa é igual a máximo menos A mínimo, TA máximo dividido, né, por TA máximo menos TA mínimo. Então, aqui me dá o valor de alfa. E o beta, eu posso calcular pela própria equação, né? Dado que eu já tenho alfa, colocando um ponto aqui, né? Então, vamos usar esse ponto A máximo. Então, o beta ficaria A máximo, né? Menos alfa T A máximo, tá? Então, isolando o beta aqui nessa equação, passando o alfa T para lá com sinal negativo, né? Então, me dá essa expressão. Então, uma vez que eu defina esses parâmetros, A máximo, A mínimo, TA máximo e TA mínimo, eu sei os valores de alfa e beta, tá? Então, vamos usar esse resultado nos nossos cálculos e vamos fazer os nossos cálculos em função desses parâmetros aqui. Vamos jogar alguns valores, né, para esses parâmetros e ver como que o modelo se comporta. E aí, esse seria o nosso modelo de albedo, né? Então, agora vamos ao modelo do potencial. Então, também eu vou ter uma fórmula diferente para o potencial para cada trecho, né? Então, primeiro para temperaturas baixas, né? Temperaturas menores que T a máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, de qualquer forma, para achar o U, nós temos que fazer uma integração. Né? Então, eu tenho que pegar isolar o U aqui, né? Então, como isso é uma derivada, eu teria que integrar aqui. Mas para temperaturas baixas, vou supor que o A é constante. Ele vale A máximo, né? Então, tudo isso aqui vai ser constante. Para integrar isso, a hora que eu integro isso, vai aparecer um T aqui, uma temperatura aqui. E aqui a integral desse termo, lembre sempre que aqui eu tenho uma potência. Como que eu faço a integral de uma função potência? Eu aumento de 1 o expoente e o resultado eu jogo aqui embaixo. Então, a integral de t a quarta vai ser t a quinta sobre 5, né? Então, aqui eu vou ter um termo menos epsilon, sigma, t a quinta sobre 5. Então, esse resultado é que nós vamos ter aqui para o potencial, né? No caso do temperaturas baixas, né? Então, seria aqui 1 menos A máximo vezes o T, menos 1/5 de epsilon sigma T a quinta, né?
Só que toda vez que nós vamos fazer uma integral, nós temos que considerar que aparece uma constante aqui. Então, nós vamos chamar essa constante de menos C1 sobre C. Por que menos C1 sobre C? É porque aqui também aparece menos 1 sobre C, então para ficar comum, menos 1 sobre C. Tá? De qualquer forma, o potencial ele vai ser independente desse C aqui, ou seja, independente da capacidade calorífica da Terra, porque quando vamos estudar o potencial, só importa o formato da curva, não importa muito o valor absoluto que cada ponto tem, né? Então eu poderia até, para estudar o caso aí do balanço global de energia, supor que esse C seja igual a 1, tá? Então eu não preciso me preocupar com ele. Tá? É o que vamos fazer depois na simulação. Bom, essa fórmula aqui vale quando o A é constante, então vai ser semelhante para temperaturas muito altas, né? Temperaturas, aqui lembra que a temperatura, né? Coloquei errado, um T minúsculo, para temperaturas maiores que T a mínimo. Então, só que no lugar do A máximo aqui, aparece o A mínimo, mas a expressão é a mesma. Só que aqui vai aparecer um C3 em vez do C1, né? Então, cada região vai ter uma constante diferente, tá? E uma constante de integração diferente. E para a região intermediária, para temperaturas intermediárias, aí nós temos que integrar a expressão, mas colocando aqui a fórmula da linear, né? A fórmula da reta do albedo. Então vai ficar o alfa T mais beta aqui. Então nós temos que integrar esse termo aqui, né? Então, por exemplo, o 1 quando integrado dá 1 vezes t. O alfa t integrado daria alfa t ao quadrado sobre 2. E o beta t, e o beta daria beta t. Né? Então isso vai resultar nisso aqui. Então nós vamos ter na integração um Q que multiplica 1 menos beta vezes a temperatura, menos o termo que tem o alfa, menos alfa t ao quadrado sobre 2, e o termo de emissividade ele continua o mesmo, tá? E aqui uma constante C2, uma constante de proporcionalidade, tá? E aí nós vamos fazer que o C é igual a 1. E também vamos fazer que o C1 é igual a 1, tá? Então nós vamos cortar isso aqui, porque sempre o potencial ele é definido a menos que uma constante. Então uma dessas constantes eu vou escolher para ser zero. Então eu vou escolher o C1 para ser zero, só para facilitar as contas. Mas eu não posso dizer que o C2 é zero e o C3 é zero, porque agora eu tenho que satisfazer uma outra condição, que é a condição da continuidade do potencial. O potencial ele não pode ser quebrado, ele não pode ter um valor para o lado esquerdo de um valor de temperatura e outro valor para o lado direito de um valor de temperatura. Então, a função de t tem que ser contínua. Então, o fato da função de t ser contínua me impõe valores específicos para C2 e C3. Eu vou ter que calcular esses valores específicos, né? Então, o U de t ele vai ter que ser contínuo aqui para t a máximo e vai ter que ser contínuo aqui para t a mínimo, ou seja, tem que ser a mesma função que descreve a condição aqui, aqui e aqui. Então, tem que ser a mesma curva. Então, para calcular o C2 e C3, depois que eu coloquei o C1 igual a zero, nós vamos impor a continuidade do potencial. Então, o que nós vamos falar? Ó, isso vai me definir as constantes, né? A continuidade do potencial em t igual a t a máximo. Então, nós vamos voltar aqui e colocar, no lugar do t, vou colocar t a máximo aqui, t a máximo aqui, t a máximo aqui, t a máximo aqui e t a máximo aqui. E depois igualar isso com isso. Ou seja, o U tem que ser igual, esse U tem que ser igual a esse U, para t igual a t a máximo, né? Então, daí eu tiro o C2. Né? Então, fazendo isso, nós chegamos que o C2 ele tem que ter esse valor aqui, tá? Então, ele vai ser uma função de constantes, né? De coisas que não variam. Né? Aqui não é temperatura variável, aqui é o T a máximo, é um valor específico de temperatura. Seria a temperatura em que o albedo atinge o seu valor máximo. Né? Então, você teria aqui uma expressão para o C2.
E vamos fazer a mesma coisa, a continuidade de U no caso de T ser igual a T a mínimo, né? Então, nesse caso, eu tiro o valor de C3. Eu tenho que fazer com que isto seja igual a isto para T a mínimo, tá? Então, isso me dá o valor de C3 em função do C2, mas me dá, como eu já tinha o C2, me dá o valor de C3 e aqui tem T a mínimo, né? Então, com isso, nós definimos as equações que nós temos para alimentar, digamos assim, uma análise da situação do balanço global de energia, utilizando o conceito de potencial generalizado, né? Então agora nós vamos ver, vamos fazer uma planilha no Excel e vamos fazer algumas simulações sobre o balanço de energia. Bom, esta é a planilha que nós fizemos para a simulação do balanço global de energia. Aqui está a expressão, né, geral da dinâmica da temperatura associada com a energia potencial, né? Então aqui nós vamos ter uma coluna que vai representar valores de temperatura desde 3 graus Celsius até 20 e tantos graus Celsius para a temperatura média da Terra. Nós lembramos que atualmente é 14 graus, e 14 graus representa um valor alto em relação ao que a Terra teve ao longo da sua história, né? Mais recente, pelo menos nos últimos 1 milhão de anos, mas também nós não imaginamos que durante o período glacial a temperatura da Terra fosse menor do que 0 Celsius, né? Então 3 graus Celsius possivelmente pegue todo o espectro de valores de temperatura ao longo dos últimos 1 milhão de anos, considerando a temperatura média da Terra, não temperaturas locais, né? Bom, aqui nós temos uma coluna em que, bom, foi obtido U pela integração disso, né, conforme nós vimos antes as fórmulas, né, e essas fórmulas foram colocadas aqui. A fórmula do termo do albedo integrado, né, na temperatura, e a fórmula de emissão também integrada na temperatura. Então, aqui, por exemplo, teremos o termo de emissão. Esse termo de emissão seria 1/5 de epsilon sigma a quinta, né? Então, aqui, por exemplo, está elevado a quinta, né? Espero que vocês estejam vendo bem, né? Porque está um pouco pequeno, mas vamos ver como vai ser no vídeo. E aqui seria a temperatura, né? Que está na coluna B. Lembrando que tem que acrescentar 273 para ficar na escala Kelvin, né? Então, toda a temperatura aqui tem que se somar 273 para você trabalhar em valores em Kelvin. Aqui está a constante de Stefan Boltzmann, né? 5,67 vezes 10 menos 8. E aqui está o valor do epsilon, tá? E 1/5 aqui, né? O valor do epsilon, da emissividade, vamos, em princípio, começar com o valor de 0,55, né? É o valor que está aqui, né? Que é um valor próximo daquele 0,54 que calculamos antes, mas podemos variar esse valor para ver o que acontece. E o termo de albedo, ele é um pouquinho complicado, olha só o tamanho da linha, né, para calcular. Por quê? Porque nós temos que lembrar que temos 3 cenários, né? Um cenário para temperatura menor que T a máximo, onde o albedo é máximo, uma região intermediária, né, entre T a máximo e T a mínimo, em que você tem uma relação linear entre o albedo e a temperatura, e uma outra situação em que você tem uma temperatura maior que T a mínimo, então você tem um valor mínimo de albedo, né? Ou seja, algo que represente essa linha pontilhada aqui. Então, você tem que testar se a temperatura que está aqui nessa coluna em qual região ele está, né? Essa temperatura em qual região está, se é nessa primeira, na segunda ou na terceira. Então, a maneira de fazer isso é usar o condicional do Excel aqui, né? A função C, né? Então, se a temperatura aqui, né, o B15 aqui, for menor que o TA máximo, né? Então faça alguma coisa. Se for maior, faça outra coisa.
Então, esse L4, né? O que está no L4 aqui é o TA máximo. Nós vamos usar um TA máximo de 8 graus, tá? Então, isso aqui seria para gente, essa pontinha aqui, ó, seria 8 graus, né? E a outra ponta aqui, ó, seria 17 graus. Então, estou imaginando que isso aqui vai se dar o máximo do absorvido, ou vamos dizer assim, o valor mínimo do albedo, se dá para uma média da superfície da Terra de 17 graus centígrados, né? Que é razoável, já que a gente tem 14 graus atualmente. A gente ainda tem espaço para derreter gelo, né? E diminuir o albedo, tá? Então, vamos trabalhar com esses números aqui, mas também, tendo a planilha, pode-se variar esses valores para ver o que acontece. Então, se for temperatura baixa, então o que ele vai fazer? Ele vai usar a primeira fórmula lá do U, né? Então, ele vai usar essa fórmula aqui, tá? Se for a outra condição, ele vai testar, né? Então, se for maior que esse valor aqui de temperatura, ele vai testar se está nessa região ou está nessa região. Então, tem um outro C aqui, né? Então, se a temperatura for maior do que, por exemplo, esse 17 graus, ele faz uma coisa. Se for menor, faz outra coisa, tá? Aí, aqui também já está embutido o C2 e o C3, né, que é aquelas constantes para dar continuidade da função. E o C2 e C3 são calculados aqui. Então, aqui está a fórmula do C2, né, a fórmula que a gente viu aí no slide anterior, a fórmula do C2, e a fórmula do C3 está aqui, tá? Então, eu tive dificuldade com essa planilha, com os sinais de C2 e C3, talvez vocês estranhem o sinal que esteja aqui, mas, vamos dizer assim, é o valor correto, porque a gente tem um resultado em que o U é contínuo. Bom, então aqui, com esse esquema, né, das funções condicionais do Excel, nós conseguimos calcular o valor de U, independente do T, né? Tanto faz se o T estiver aqui ou aqui, ele vai saber calcular, ele vai distinguir, né, onde que o U está e vai usar a fórmula correta do U para aquele trecho de valores de temperatura. Então, aí nós temos o termo de albedo do U e o termo de emissão do U. E aí, somando os dois aqui, né, fazendo a soma dos dois, aqui seria aquele C, né, que é a capacidade calorífica da Terra, mas nós vamos usar o valor de U, porque isso não vai influenciar no formato do U, né? Então, não importa o valor que nós temos aí. Não é U, né? Lógico, a capacidade calorífica da Terra não é U, né? Tem que ser menor que da água, né? Porque nós temos partes que são sólidas na Terra e tudo mais. Mas não importa o valor que a gente colocar aqui para esse tipo de simulação, importa para outros cálculos, né? Por exemplo, o espectro de variação da temperatura. Bom, então aqui nós temos, nós vamos poder graficar o U em função da temperatura. E nós também, evidentemente, temos que estabelecer valores para o valor mínimo do albedo e o valor máximo do albedo. Então, aqui nós vamos usar, em princípio, para o valor mínimo do albedo 0,34 e o valor máximo do albedo 0,435. Olha só. Por que aqui 0,34? Porque na literatura se diz que o albedo é próximo de 0,3, né? Então, nós estamos usando um valor compatível com isso aí, né? Bom, aí aqui também a planilha vai estar nessas duas células os valores de alfa e beta. Então, se eu alterar os valores máximos e mínimos do albedo aqui e os valores máximos e a temperatura em que os valores máximos e mínimos do albedo ocorrem, também vai mudar o alfa e beta e vai mudar todo o resultado, né? Mas a planilha já está, vamos dizer assim, certificada para fazer todas as contas, né? Só não podem mudar as fórmulas, né? Mas esses valores que estão aqui em cima, pode-se mudar à vontade para fazer as simulações, né? Então, não é bom mexer aqui, ó, da linha
da linha 5 para baixo não é bom mexer, mexe-se apenas nos valores numéricos aqui que estão na linha 2 e esses dois que estão na linha 4. Da linha 5 para baixo não mexe para não causar danos à planilha, né? Bom, outra coisa também, outro dado importante, que aqui nós vamos usar para a constante solar o valor de 1360, mas lembrando que tem que dividir por 4, né? Então daria uma média de 340 watts por metro quadrado, considerando qualquer instante de tempo, né? Esse valor médio diário de radiação que nós teremos nos dias de hoje, né? Na Terra, tá? Bom, aí... Então vamos aos valores. Bom, eu tinha esquecido de falar antes, né? Nós tínhamos apresentado esse gráfico no slide anterior. Esse gráfico aqui é a figura 94 do livro do Nicoli Prigogine, chamado Exploring Complexity, que é o livro base que é usado na disciplina Teoria da Complexidade, né? Aqui no programa de pós-graduação em Física Ambiental. Então, o Nicoli e o Prigogine que fazem esse tipo de discussão primeiramente, só que eles não calcularam o potencial, né? Então, essa é uma compreensão que nós estamos fazendo agora, né? Obter as fórmulas do potencial e o gráfico do potencial. O que nós vamos analisar principalmente é o gráfico do potencial, mas é útil nós fazermos também esse gráfico porque é um gráfico de referência. Nesse gráfico aqui, nós podemos balizar se a Terra está numa situação em que a emissividade ela é mais ou menos compatível com a absorvidade. Então, se for muito incompatível, a gente sabe que é uma situação irrealística, né? Porque pelos dados de glaciação, nós sabemos que os valores de emissividade e absorvidade não é tão diferente assim, de tal forma que você tenha intercalações entre períodos glaciais ou não glaciais, tá? Então, aqui embaixo, né, se eu for embaixo na planilha, nós vamos colocar um gráfico que corresponde a esse de cima, que é a figura do Nicolae Prigogine, né? Então, ele vai nos dar uma ideia do que é o absorvido e o que é emitido. A emissão é essa linha laranja, e o absorvido é a linha azul, né? Então, o absorvido tem aquela característica linear com limites, e o absorvido, ele deveria ser uma curva, mas dado a escala de temperatura que nós estamos usando, ele fica próximo de uma linha também, né? Então, digamos assim, que nesse intervalo, aqui nós vamos usar um intervalo de 5 a 20 graus aqui nesse gráfico, né? Ele é bem linear, né? Mesmo que tivéssemos usado de 3 a 30, 25 graus, ainda iria ser pouco diferente de uma linha mesmo, iria ser pouco perceptível a curvatura, né? Bom, então nós temos que garantir que essas duas linhas elas estejam mais ou menos na mesma posição do gráfico, porque se não tiverem, nós não vamos ter uma intercalação entre dois estados estacionários estáveis. E para essa simulação, essa primeira simulação, para esses valores que nós colocamos, né, o albedo mínimo 0,34, o albedo máximo 0,43 e o epsilon, a emissividade 0,55, nós temos para o potencial essa configuração aqui. Então, você observa que você tem um mínimo aqui e outro mínimo aqui. Mas observe, então, esse mínimo aqui corresponde ao valor de estado estacionário para a temperatura relativamente alta, e esse aqui é o valor de estado estacionário para a temperatura relativamente baixa. Então, aqui seria uma situação de glaciação, e aqui seria uma situação de interglaciação, mais ou menos a condição que nós estamos agora, né? E vocês observem que a profundidade dos vales é diferente, né? Então, essa diferente profundidade do vale tem uma correspondência no gráfico que vimos anteriormente da glaciação, tá? Então, o que nós vimos anteriormente da glaciação? Então, eu vou puxar o gráfico da glaciação para cá, né? Por que eu vou puxar para cá? Porque eu coloquei no modo de gravação aqui fixo no Excel,
Mas vamos ver se dá certo aqui. Eu puxar o gráfico de glaciação, vou copiar ele e colar lá, colar aqui no Excel. Vocês não devem estar vendo, vocês devem estar vendo o Excel agora. Eu fui lá na apresentação e vamos colar aqui. Tá? Então, colamos aqui o gráfico de glaciação, depois eu vou tirar porque é só para uma observação. Então, como que através do gráfico de glaciação nós podemos ter alguma inferência sobre o gráfico do potencial? Então é assim, ó. Veja bem, se o sistema estiver nessa condição de temperatura mais alta, é muito mais difícil ele vir para cá do que se ele estiver aqui na temperatura baixa e vir para a temperatura alta. Por quê? Porque para sair daqui para cá, ele tem que ultrapassar uma barreira de potencial que é pequena, ó. É daqui até aqui, é um valor pequeno de barreira de potencial. Então é muito fácil ele vir daqui para cá. Mas para vir da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa é mais difícil. Ele tem que ultrapassar essa diferença de potencial aqui, essa barreira de potencial. Então é muito mais difícil vir da temperatura mais alta para mais baixa do que da mais baixa para mais alta. Ou seja, você tem uma assimetria na dinâmica. E o que nós observamos aqui no gráfico de glaciação? Você observa o seguinte, que lembrando que o tempo vai daqui, ó, o passado está aqui e o presente está aqui, o tempo vai da direita para a esquerda, né? Vai para cá. Então você observa que, ó, existe uma dificuldade maior de ir para temperaturas mais baixas, ó. Isso aqui é muito mais largo do que aqui, ó. Quando chega aqui, vai para a temperatura mais alta, aí de repente, tchum, né? Então ele cai rápido. A quantidade de gelo aumenta devagar e cai rápido. Então ele esfria devagar, a Terra esfria devagar e aquece rápido, né? Isso por si só já é um pouco preocupante nas condições em que nós estamos agora, né? Então é muito mais fácil aquecer a Terra do que esfriar a Terra, né? Então nós temos esse tipo de assimetria que é compatível com a assimetria que nós obtivemos aqui no potencial generalizado, né? Então, se não fosse assim, se não fosse um mais baixo que o outro, não seria possível explicar a simetria aqui da dinâmica de formação ou derretimento de gelo, né? Mas os nossos cálculos, aí, os valores dos parâmetros que nós utilizamos, são suficientes para explicar essa simetria que nós observamos nas medidas da datação do gelo da Antártida, né? Ok? Então, essa observação que tínhamos que fazer agora, né? Então, essa assimetria, né, no valor do potencial, ele é compatível com os resultados experimentais que nós temos, né? Agora, nós podemos mexer um pouquinho nos parâmetros para ver o que acontece. Então, em primeiro lugar, nós poderíamos identificar aqui qual que é a sensibilidade do modelo para a variação, digamos assim, de um dos parâmetros. Então, vamos botar aqui o A máximo, por exemplo. Vamos supor que o valor máximo do albedo, em vez de ser 0,4, fosse 0,5. Em vez de ser 0,435, fosse 5. Então, vamos colocar aqui 0,5. Então, ao dar Enter, a planilha vai recalcular tudo, né? Então, vamos aqui para o nosso gráfico de referência para ver o que acontece. Olha só que coisa diferente que aconteceu, né? Então, você tem aqui, no que está plotado, apenas 2 estados estacionários, né? Então, tem que ver se é estável ou instável, mas por esse gráfico já dá para a gente saber o que é instável ou é instável, né? Então, esse valor vai ser estável, né, entre 15 e 20 graus, mais para 20, ele corresponde a esse mínimo aqui, ó, do U, né? E esse deve ser instável, porque ele corresponde a um máximo aqui, ó. Mas veja que essa diferença potencial é muito pequena, né? E nós não observamos outro mínimo aqui. Esse mínimo, ele vai existir, porque nós vamos pressupor que aqui o albedo vai continuar sendo esse valor máximo, né, que aqui seria a absorvividade mínima,
E uma hora essas duas curvas vão se encontrar. Então você vai ter outro valor que está estacionado, mas ele vai estar próximo do 0 grau. Então nós não acreditamos que isso seja plausível, né? Você ter um valor de estado estacionário aqui próximo do 0 grau, porque mesmo na glaciação a vida continuou. Então uma condição de 0 ou menor que 0 grau seria uma condição em que a vida não poderia sobreviver. Então isso significa que eu colocar um valor de 0,5 para o albedo é muito alto, o valor máximo do albedo é muito alto, então deve ser bem menor que isso, né? Vamos colocar 0,45, vamos ver, aqui 0,45, né? Um valor um pouco menor do albedo máximo, né? Então aí, ó, você já tem um encontro entre as duas curvas aqui, né, por um valor acima de 5 graus, né? Então, mas veja bem que agora a assimetria do U está ao contrário, né? Então eu teria aqui um vale mais profundo para temperaturas mais baixas e um vale mais raso para temperaturas mais altas. Então, nessa configuração, o gráfico da evolução da quantidade de gelo deveria ser ao contrário, né, do que é. Então essa configuração aqui também ela não é muito plausível do ponto de vista experimental. Agora, veja bem que se eu diminuir um pouquinho mais o albedo máximo, de 0,45 para 0,435, que era o valor que estava antes, embora seja uma alteração muito pequena em termos numéricos, né, já vai dar uma diferença muito grande, né, e aí a gente volta na assimetria que a gente tinha antes. Então isso significa que os dados experimentais eles definem de maneira muito estreita os valores de albedo, né? Vamos ver também do valor da emissividade, né? Agora vamos mexer um pouquinho no valor mínimo do albedo, né? Então o valor mínimo nós colocamos um valor próximo do que se acredita que seja hoje em dia, né? Então, como eu falei para vocês, é muito difícil você estimar qual que é o albedo da Terra, né? Então precisa ter mais satélites e com essa tarefa em específico, né? Mas vamos botar aqui, isso também varia com a época do ano, né? Então é muito complicado, né? Para você ter uma boa estimativa do albedo. Então, mas vamos colocar aqui um valor, digamos assim, de 0,20. Vamos abaixar bastante esse valor mínimo aí, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Vejam bem que sempre a gente olha para cá, né? Então, olha o que aconteceria. Então, aqui você teria dois valores, né, de estados estacionários muito próximos, mas o que importa, na verdade, é o estável, né? O instável, a gente viu que os sistemas não ficam no instável, como se ele não existisse de fato, né? Mas aqui eu tenho um vale muito pouco profundo. Então aqui eu tenho uma estabilidade, mas não é uma estabilidade muito grande não, sabe? E aqui provavelmente eles vão se encontrar lá para frente. Então essa situação também é uma situação inverossímil, porque nos daria uma condição em que o valor máximo de temperatura da Terra ao longo desses últimos 1 milhão de anos seria um valor muito alto, né? Um valor que, assim, bem mais alto do que aquilo que sugere o nosso gráfico de evolução da quantidade de gelo ao longo do tempo. Então, dificilmente o albedo mínimo seria tão baixo assim, né? Então, vamos botar aqui 0,3, né? Que seria um pouco mais baixo do que o que nós tínhamos antes, né? Isso também vai dar um valor ainda muito grande da temperatura em que os dois vão se encontrar aqui, né? Ainda vai dar um pulso muito pouco profundo aqui, né? Olha que eu estou falando pulso, né? Estou usando a nomenclatura da mecânica quântica, né? Um vale aqui, né? Um vale muito pouco pronunciado, né? E uma temperatura aqui de estabilidade
no intervalo interglacial muito alto também, né? Muito, assim, difícil de acreditar para a condição real da Terra. Então aqui vamos ter que aumentar um pouquinho mais o albedo, vamos colocar 0,34, tá? Que é o valor que estava antes, e aí leva de fato a uma condição um pouco mais verossímil. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês do quão sensível é o encontro dessas duas curvas em função dos parâmetros, né, que nós temos. Agora vamos mexer na emissividade. Então o que acontece se em vez de 0,55 nós colocarmos 0,54, né? Então eu diminuí um pouquinho a emissividade e o que nós temos, ó, você vê que alterou significativamente aqui o encontro das curvas e alterou significativamente aqui o formato do potencial, né? Agora vamos mudar para o outro lado. Estava 0,55, né? Botamos 0,54, agora vamos botar 0,56. Veja bem que eu estou fazendo uma alteração de 2%, né? 1 em relação a 50, né? Então seria uma alteração de 2%. Então vamos ver agora. 0,56. Então, ó, olha só como que distorceu a nossa curva aqui, né? Então, é muito sensível a disposição, né, dessas duas curvas e o gráfico do potencial em relação à emissividade. Isso é, de fato, muito preocupante, porque a emissividade está relacionado com o efeito estufa, né? Então, veja bem, vamos voltar para o valor original, 0,55, né? Não que esse valor seja o valor, digamos assim, mais esperado atualmente para a emissividade, né, da Terra, mas vai depender desses valores também, é o casamento desses valores com esse que, vamos dizer assim, daria, vamos dizer assim, os valores realísticos para a Terra, mas lembrando também que a gente está partindo de um modelo linear para o albedo, pode ser que não seja exatamente linear e assim um termo de segunda ordem poderia fazer alguma diferença nesse caso, já que o resultado é tão sensível assim, né? Mas de qualquer forma, uma mudança apenas de 2% nesse valor tem uma repercussão muito forte nos valores. Isso, na minha opinião, deve acontecer independentemente dos valores que nós ajustamos aqui, né? Nós podemos usar outros valores aqui relacionados ao albedo e um valor um pouquinho diferente de emissividade e ainda dá um comportamento do potencial compatível com os dados de gelo, né? Mas, de qualquer forma, mesmo nesse cenário, com outros valores dando um potencial mais ou menos parecido, você teria uma grande sensibilidade do resultado em relação ao epsilon, tá? Então, vamos simular agora um cenário relacionado ao aumento do efeito estufa, né? Então, vamos supor que o aumento da concentração de gases de efeito estufa faça com que a emissividade da Terra diminua em 2%, tá certo? Então, quanto mais efeito estufa você tem, menos emissividade você vai ter, né? Então, maior retenção de energia. Então, eu vou colocar uma emissividade de 0,54. Então, eu baixei em 2% essa emissividade, né? E aí, o resultado que nós temos é um resultado desse tipo aqui. Olha só o que acontece aqui, ó. Aqui, vocês podem ver que tem as linhas, elas não se cruzam, né? Então você não vai ter mais propriamente um estado estacionário aqui para uma temperatura mais baixa, né? O que significa isso? O que significa eu ter um valor mais alto da emissividade? Em primeiro lugar, aqui nós vamos ter um valor de estado estacionário para a temperatura que está próximo de 20 graus, né? Então isso representa, aqui seria o valor mais provável de temperatura da Terra, com uma certa variação ao longo do tempo, mas é o valor em torno do qual a temperatura da Terra, digamos assim, se configuraria, né? Um valor muito próximo de 20 graus. 20 graus, digamos que seja 19, isso representa um aumento de 5 graus na temperatura global da Terra. Certamente isso vai levar a uma mudança drástica na civilização
A civilização, nesse cenário, ela não vai ser a mesma daquelas que nós temos, né? Então, o clima da Terra vai ser um clima muito mais hostil para a sobrevivência da humanidade, né? Esse é um efeito, digamos assim, muito significativo. Observe que eu aumentei só 2% no valor da emissividade, ou seja, isso corresponde a um aumento de 2% na área deflexionada correspondente ao espectro de emissão da Terra, né? É muito pouco. E outro efeito que você teria é o desaparecimento do estado estacionário aqui representado por uma temperatura mais baixa na Terra. Isso significa que o aumento do efeito estufa atual na Terra pode levar a um cenário em que a Terra nunca mais passe por um período glacial, né? Ou seja, se o potencial se configurar dessa maneira, a temperatura da Terra vai ficar oscilando ao longo de milhares de anos, né? Em torno desse valor aqui, ó. Eu só tenho esse valor de estado estacionário estável. Então o sistema ele deve estar oscilando, deve ficar oscilando em torno desse valor aqui, que é cerca de 19 graus, né? Um pouquinho menos que 20 aqui, que está o mínimo, né? Eu acho que até 19,5 seria, ó, 19,8 que ele está apontando, né? 19,8, 19,6, né? Então é mais de 19 graus e meio. Então a temperatura da Terra ficaria oscilando aqui e não mais a gente experimentaria, né, daqui milhares de anos um outro período glacial. Então isso é uma mudança muito grande na dinâmica térmica da Terra, né, na termodinâmica terrestre, né? E é muito preocupante do ponto de vista de que isso se configura apenas com um acréscimo muito pequeno na concentração de gases de efeito estufa, levando a uma variação de apenas 2% na emissividade, né? Então, esse é o resultado que nós temos, né, por enquanto, e é o resultado que nos faz pensar seriamente que a atitude mais correta que a humanidade tenha é de levar a sério o efeito estufa, o aumento do efeito estufa, e de fato implementar uma política mundial de diminuição da emissão de gases de efeito estufa de modo geral.